forte aplauso para os doutores do Boa Tarde. Ora, hoje aqui estão os nossos especialistas, muito bem-vindos. O nosso painel é composto pela ginecologista Bárbara Betancourt, o pediatra Sérgio Pinto e a reumatologista Ana Cordeiro. Ora, tal como eu já disse, hoje vamos continuar a desfiar as letras do alfabeto. Vamos começar pela letra E. E aproveitando que já temos de volta a nossa médica ginecologista, vamos falar de uma doença que afeta 1 em cada 6 mulheres em idade reprodutora. A grande maioria, cerca de 80%, apresenta como principal sintoma a dor. As restantes, a infertilidade. Doutora Bárbara, vamos falar da endometriose. Vamos falar de endometriose. A endometriose é uma doença, tal como disse, que apesar de tudo até é relativamente comum. É uma doença crónica, benigna e que está muito associado à produção de estrogénios, portanto muito associado a uma idade fértil da mulher, uma idade reprodutiva, principalmente os anos mais comuns. É uma doença que, exatamente porque ou há doentes que são, ou há mulheres que são assintomáticas, ou então muitos dos sintomas, como a dor, é geral a muitas outras patologias, outras doenças, e portanto às vezes é difícil o diagnóstico, ou seja, muitas vezes temos um diagnóstico um bocadinho mais tardio e uns anos depois do que se calhar a doença começou. Mas, no fundo, para explicar um bocadinho o que é a endometriose, o que é que ela acontece, temos que pensar um bocadinho o que é o endométrio, que é de onde vem este nome de endometriose. Vai-nos ajudar aí com essa imagem? O endométrio é esta camada interna do útero, esta camada que ciclicamente, todos os meses, é descamado, portanto sai no período menstrual e que depois se refaz como se fosse para preparar o útero para uma eventual gravidez. Este endométrio, o que acontece na endometriose é que em vez de ele estar colocado dentro do útero, aparece noutros locais, porque são fora da cavidade uterina. O mais comum de todos são os ovários e o endométrio, esta endometriose, aparece como de facto uns ponteadozinhos, podem ser de várias cores, desde como se fosse de facto encarnado, como se fosse o sangue, mas pode ser branco, pode ser amarelo, são placas dispersas. Também outro sítio muito comum é no fundo, aqui nestas zonas do fim do abdômen, tanto na face interna da barriga, toda esta zona também pode aparecer muitos implantes e depois temos as trompas de falópio, que ao criar aqui algumas lesões podem obstruir e daí estar associado à infertilidade. Também pode aparecer no útero e depois pode inclusive aparecer noutras áreas, nomeadamente que são completamente distintas. Além do cólon e apêndice, pode aparecer no rim, pode aparecer no pulmão. E quando aparece é progressivo este problema? Este problema normalmente é progressivo. Há situações de regressão, claro, mas a maior parte das vezes é progressivo. Nós não sabemos de facto porque é que ele aparece, porque é que ele acontece. Há quem diga que é a menstruação que vai por trás, portanto pela trompa em vez de descer e que é retrógrada. Há quem diga que se dissemina pelo sangue as células de endométrio, portanto a teoria, no fundo, há várias teorias, não se consegue perceber. É muito difícil também, às vezes, o tratamento, nem sempre o tratamento passa por uma cirurgia, muitas vezes há uma tentativa o mais possível de um tratamento médico, mas são sempre um tratamento muito individualizado, doente a doente, porque nós sabemos que o sintoma principal é a dor crónica. Então vamos aos sintomas, realmente. Que eles têm, temos um quadro, sim, não é? para poder, portanto, dor abdominal, que isto podem ser vários problemas, só assim não conseguimos perceber logo, não é? Mas é uma dor, mais que abdominal, é essencialmente uma dor pélvica, é uma dor pélvica intensa, que pode ser, até incapacitante. O que é a dor pélvica, para quem não sabe? Porque esta coisa de dizer pélvica, há pessoas que não dominam bem essa linguagem. É a dor abdominal inferior.
Portanto, já fui mais Já embaixo, foi, agora está mais melhor. embaixo, Mais agora embaixo. está melhor, agora está melhor. É como se fosse, não digo que seja, pode até ser parecido com uma dor, como se fosse uma dor menstrual, mas toda essa zona, que pode ser de facto incapacitante. Outra, 3/4 das mulheres ou têm dor crónica, portanto pélvica intensa, ou têm dor durante as relações sexuais, mas a dor profunda, não é aquela dor superficial que há doentes que têm do início das relações, é mesmo uma dor profunda. Essas são as duas principais. E temos também as alterações intestinais aqui neste quadro. Depois temos, exatamente, depois temos as alterações intestinais que são muitas vezes podem variar dependendo do local onde se depositam estes implantes, que pode variar entre a obstipação, portanto, entre a pessoa não conseguir evacuar, a prisão de ventre, ou então a diarreia, portanto, às vezes por um quadro inflamatório também de todo o cólon onde eles podem estar implantados. Também podemos ter, e isso aparece se calhar na outra Dor nas relações outra sexuais, imagem. ou outra, e menstruação abundante. A menstruação, portanto, podemos ter um padrão diferente do período menstrual, da regularidade e do fluxo. Temos muitas vezes dores também, alterações também do aparelho urinário, nomeadamente até se a doente tiver implantes dentro da bexiga, durante muitas vezes o período menstrual, também tem, por exemplo, pode urinar sangue, que nós chamamos de hematúria também. Além disso, existem outros sintomas, a infertilidade, claro, como eu estava a explicar, se tivermos aqui uma obstrução das trompas, também isso dificulta, porque não há a comunicação e a passagem, portanto, a infertilidade. Muitas vezes nós chamamos até, das situações mais graves, é a pelve congelada, em que é a pelvis, tanto que estávamos a falar, congelada porque, de tal maneira, há implantes que agarram todas estas trompas e ovários, e o útero e as trompas que são móveis, e os ovários, ficam congelados, e, portanto, a pessoa, até quando toca, tudo é um bloco, e aí é impossível, é muito difícil conseguir até uma gravidez, e a dor também é intensa. Além disso, uma das coisas também pode ter lombalgias, portanto, dor lombar inferior, muitas vezes também, tal como no período menstrual, também se houver implantes, também pode aí estar associada, e muitas vezes também isso pode estar associado a uma hemorragia, perda de sangue, anemias, e portanto a fadiga também, e assim um cansaço fácil também pode acontecer. De alarme, mas como é que pode ser detectada a endometriose? Com um exame específico, numa ecografia abdominal? É muito difícil. O diagnóstico exato e essencial e preferível seria fazer uma observação direta através da cirurgia. Hoje em dia, através da laparoscopia, é a cirurgia de eleição na endometriose. Só que, se temos uma suspeita, como eu digo, todos estes sintomas também podem acontecer noutras doenças, não vamos submeter a uma cirurgia sem haver um motivo. E, nesse caso, se encontra, por exemplo, a endometriose pode dar quistos ováricos. Claro que se é um quisto de grandes dimensões, pode justificar a cirurgia, ou se não temos mais nada numa infertilidade e de facto conseguimos ecograficamente perceber que a pelve está congelada ou que não está tão móvel e que eventualmente pode haver indicação para cirurgia. Portanto, mas o diagnóstico essencial, ou de facto preferido, seria fazer esta observação direta. Caso contrário, muitas vezes há sinais indiretos, ecograficamente, também há alterações, há marcadores nas análises também, nomeadamente o marcador que é o CA125 também pode estar aumentado. Portanto, depois há vários sinais indiretos que, junto com a clínica, nos podem levar a dizer, sim senhor, isto de facto parece um quadro de endometriose. Ficámos a saber mais um bocadinho sobre este problema que afeta 1 em cada 6 mulheres em idade fértil. Ora, continuando o nosso abecedário, passando para a letra F, podíamos agora falar de faringite, febre, frieiras, fobias, enfim, doenças para muitas especialidades médicas, mas escolhemos falar de uma doença reumatológica que pode ser muito incapacitante. Sabe qual? Doutora Ana, pode elucidar os nossos espectadores? Olá. Por F, para começar por F. Por F, vamos falar de fibromialgia. Eu não gosto de chamar incapacitante. Acho que as pessoas assentem essa dor assim, mas vamos explicar agora ao longo destes próximos minutos como é que as pessoas percebem o que é que de facto é. Não é um problema incapacitante. É um síndrome de dor crónica, ou seja, as pessoas sentem, sobretudo as mulheres entre os 20 e os 50 anos, dor crónica difusa, ou seja, sentem durante mais de 3 meses dor que descrevem pelo corpo todo. E esta dor geralmente está associada à ansiedade, à depressão, à perturbação do sono, que é o chamado sono não reparador, em que acordam cansadas, sentem que não descansaram, também têm geralmente alterações da memória, da concentração, fadiga, boca seca, sensação de trânsito intestinal alterado, já tem uma quantidade de sintomas para além da dor que fazem pensar que isto se calhar trata de uma doença incapacitante. Mas aqui o importante é perceber que esta doença não estraga nem as articulações, nem os músculos, nem deforma. Mas, de facto, a dor é percebida como muito intensa.
Portanto, além dessa dor, pode haver outras queixas que acompanham a dor. Sim. A dor geralmente é esta dor difusa, às vezes as descrições variam bastante. Queimadura, aquela ação de dor no osso, parece que está tudo a arder, ou uma dor muito profunda, que as pessoas às vezes nem conseguem localizar ao osso ou à articulação. É uma dor que geralmente dizem dói tudo, dói da cabeça aos pés, e quando nós vamos fazer a observação, tem alguns pontos típicos, depois vamos ver mais à frente, que são geralmente dolorosos ao tato, que nas pessoas que não têm formigueiro, pode inchaço, haver sensação de estar perra, rigidez, todas essas situações podem acontecer. Agora, não estraga nada e, portanto, no fundo é uma percepção alterada da dor que o nosso corpo tem. Portanto, não é uma dorzinha localizada num determinado dor sítio, difusa. é difusa. Sim. E às vezes até é difícil das pessoas explicarem onde é que dói. Quer dizer, quando tal o e médico qual. diz, mas dói onde? Não conseguem. E, sobretudo, sentem que esta dor e este cansaço que sentem depois é desproporcional ao esforço que fazem no dia a dia. Portanto, sentem esta incongruência, muitas das vezes sentem-se incompreendidos, sentem-se limitados e, portanto, aqui também cabe ao médico, e isto também, este programa é importante, para, de certa forma, desmistificar que isto não vai limitar, não tira anos de vida, mas, de facto, a percepção da dor e da limitação é muito grande por parte de quem Como é que quem chega ao diagnóstico? Como é que o médico conclui estamos perante um caso de fibromialgia? A descrição da dor é uma grande ajuda, portanto, a história clínica, que é fundamental em qualquer exame, portanto, em qualquer consultório, em qualquer consulta. E depois fazemos o exame objetivo, vamos falar ali no monitor, mas queria só salientar que dor é um sintoma muito vasto e pode haver outras situações com dor. Portanto, é importante nós podermos excluir outras situações que também dão dor crónica e dão esta sensação de fadiga e de cansaço, excluir anemia, excluir doenças da tiroides, das paratiroides, doenças dos músculos, doenças das articulações. Portanto, é preciso fazer umas análises básicas para excluir determinadas coisas. Não é imediato, que não é? Não chega a uma geralmente é de exclusão. Geralmente é de exclusão. Sai de lá com esse diagnóstico. Sim, pelo menos. Ora, estava a falar aqui da ajuda. Vamos ali Vamos exemplificar que a doutora Ana trouxe esta forma de nós percebermos, porque, embora seja uma dor difusa, é preciso que estejam reunidos uma série de pontos no corpo que os critérios que agora levam ao estão diagnóstico. em certa remodelação, mas sobretudo o que é mais típico quando nós vamos observar são zonas à pressão, não é obviamente carregar imenso, é fazer uma determinada pressão, o suficiente para pôr a unha branca, em que há zonas dolorosas, sobretudo aqui nas zonas cervicais anteriores, aqui perto isto é assim um bocadinho, e aqui junto da segunda costela, depois Portanto, aqui é preciso na parte... doerem essas Sim, zonas. são precisos doer 11 dos 18 pontos que nós vamos carregar. Geralmente tem que estar nas duas metades do corpo e em ambos os lados. Então faça favor. E agora vou aqui para vir aqui para trás. Sim, sim, com certeza. Vem aqui para a parte da occipital, aqui da zona do ombro que é chamado o supraespinhoso. Depois aqui a zona também do trapézio, depois aqui a zona dos músculos da zona das nádegas e depois aqui na zona do trocânter das ancas. Portanto, vou virar, se não se importa, doutora, só para vermos aqui esta zona toda onde a doutora marcou. Vou aproveitar que esqueci-me aqui dos cotovelos, que são nas zonas um bocadinho abaixo e fora. Já voltamos para ver à frente. Portanto, estas são as zonas, estão assinaladas com cruz, esta e na anca também, aqui lateralmente. Vou virar outra vez a nossa amiguinha para a frente, se eu não a desconjuntar toda. Vou ter que a abraçar. Espera. É melhor ao contrário, exato. Eu disse que estava pronta a abraçar uma semana de programas. E a manequim também. Aqui nesta zona externa do cotovelo e depois aqui na face interna do joelho, um bocadinho acima da articulação, nesta zona. Portanto, estes são os pontos de dor típicos. Obviamente não são precisos estar todos, mas no global há uma grande positividade destes pontos dolorosos à pressão. Se nós carregarmos em nós, não dói. Se 11 destes pontos, quando se carrega, a pessoa disser aí dói-me bastante... É muito sugestivo. Obviamente que a doença também, ou a patologia é heterogénea, pode não haver só isto. Pode haver esta dor difusa em alguns pontos, e depois haver depressão e haver outros sintomas, e depois de feita a avaliação analítica nós não encontramos outra
outra causa e, portanto, será sempre de exclusão. Mas, geralmente, há vários destes pontos positivos, mas com, obviamente, todo o quadro clínico associado, que é Portanto, que é não importante. devem ser as próprias pessoas, só porque se sentem cansadas, que concluem, eu tenho fibromialgia. Até Sobretudo porque, doutora, podemos sentar-nos, porque esta doença é muito... nós já falámos disso aqui também no programa, o facto de os outros não entenderem muito bem que a pessoa é cansada, a pessoa está cansada. Ora, cansado também eu ando. Às vezes há estas observações, não é? Sim, mas sobretudo é essa percepção, ou seja, de que a dor é percebida, porque há de facto um aumento do limiar, ou seja, o estímulo que nós carregamos não provoca dor na maioria das pessoas, mas há um aumento desse limiar da sensibilidade nestas pessoas e, portanto, tem uma dor muito mais profunda. E importante depois é modular essa dor, seja com manter os músculos saudáveis, com alguma medicação que alivie a dor e que ajude também a controlar a dor crónica, que muitas vezes é com auxílio de antidepressivos. E o exercício físico para fazer com que os músculos estejam saudáveis. E dormir bem é fundamental para conseguirmos descansar. Belos conselhos, doutora Ana Cordeiro. Ora, vamos lá então agora fazer aqui uma pequena pausa, só para falar de uma coisa muito boa, muito saborosa, que está para ser entregue no final do nosso programa. O que é? O cartão de sonho, pois claro, todos os dias entregamos o cartão de sonho. Por que é que não fazem uma festa quando eu falo do cartão de sonho? Deviam, não é? Hoje o cartão vai ser entregue, não sei a quem, mas pode muito bem ser hoje a sua vez de o receber, a não ser que não marque o 760-20-60-20. Quem não marca, não há hipótese nenhuma de ganhar o cartão. Agora, quem tenta a sorte, quem experimenta, deixa cá ver se é hoje que a Conceição fala comigo no final do programa. Pode ser que sim. Hoje há 21 mil euros. Olha, o nosso jackpot está tão cheio, está mesmo gordito. Já começa a ficar gordito. Isto já está nos propósitos que o melhor era hoje ser tudo entregue. Ficávamos assim mais aliviados, não é? Logo 22 mil euros. Vamos lá ver. 1000 euros garantidos para quem atender o telefone. Portanto, se marcou, não largue o telefone e espere pelo final do nosso programa. Aliás, até ao final pode continuar a marcar, ou marcar pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira. Só quando eu encerro o passatempo é que as inscrições já não podem entrar. De resto, esteja à vontade. Só marca quem quer, ninguém é obrigado. Boa sorte! Saiba o que são fibromiomas e ainda como prevenir uma gastrite. Ora, ainda continuamos no nosso abecedário na letra F. Não podemos deixar de falar de um problema ginecológico que ainda não tratámos aqui na nossa consulta com a nossa médica ginecologista. Falo dos fibromiomas, que a maioria das pessoas refere-se a eles como miomas. Na realidade, são fibromiomas. Doutora Bárbara, é este o nome cientificamente correto? Sim, miomas, fibromiomas, sim. É fibromioma. Fibromioma é o nome certo, só que a pessoa diz que o mioma é mais fácil. Mas ainda agora estamos a falar da endometriose, que afeta muitas mulheres, e os miomas também. É o tumor benigno mais comum na idade reprodutiva, sem dúvida. Alguns estudos feitos em peças de útero, que depois vão para a análise, mostra 80% deles têm miomas. E é muito típico nós estarmos numa cirurgia, por exemplo, numa cesariana, e de repente, te vi que tem um mioma, doutora, não sabia, típico, muitas vezes também acontece. Portanto, é bastante comum, porque há muita gente, porque em muitas situações é assintomático, e portanto as pessoas não dão por isso, a não ser que ecograficamente tenha dimensões que sejam visíveis, e portanto, nessa altura... E há vários tipos. Há vários tipos. No fundo, o mioma é o que há. Há bocado falámos da parte dentro do útero, não era? Que era o endométrio, aquela camada, e depois temos a outra camada a seguir, que é músculo. E os fibromiomas são tumores, embora a probabilidade de malignizarem é praticamente quase não descrita, é muito baixa. Exatamente, portanto, aquela parte dentro... 4 tipos, não é? Essencialmente 3. Nós definimos 3, que são aqueles que estão. Porque o mioma pediculado, todos podem ser, 2 deles podem ser pediculados. Portanto, no fundo, nós temos este tumor do músculo liso, que normalmente pode ser ele ou submucoso, que é aqueles que aparece perto para dentro da cavidade, não é? E que pode distorcer a cavidade. Este tipo de mioma está muitas vezes associado a hemorragias ou então maior probabilidade de aborto, porque se o bebê se implanta ali depois não consegue crescer.
Depois temos os miomas que são intramurais, que são aqueles que aparecem... Lá está, aqui, outra vez. Exatamente, portanto na parede, que ele está ali mioma intramural. Agora, ele pode ser tão grande que não só altere o contorno da cavidade dentro, como do útero, não só dentro da cavidade endometrial, como também fora, os intramurais. E depois temos os exatamente, que podem ser pediculados, tendo aquele pedículozinho ou não, serem só mesmo um abaulamento de toda a cavidade, a parede externa do útero. Estes pediculados, quer sejam os submucosos, quer o outro, têm sempre um maior risco de torção. Não é como uma pera, no fundo, não é? Que tem o pauzinho. Se com os movimentos, se contudo, eles torcem, depois o próprio mioma pode acabar por morrer e isso pode dar dores e às vezes pode ser isso que até leva Mas de resto, ainda agora estava a dizer que até durante os partos às vezes descobre, tem aqui o mioma, não sabia. Significa que pode haver, os fibromiomas podem lá estar sem dar sintomas? Pode ser um, podem ser vários, podem ter várias dimensões e, portanto, muitas vezes, se eles são pequeninos, normalmente não dão grande sintomatologia, a não ser os submucosos pela hemorragia que às vezes as doentes podem. Agora tenho uns períodos menstruais mais abundantes e muitas vezes acaba por ser um mioma submucoso. As dimensões podem variar, temos aqui um exemplo que de facto está muito bem, do que é que pode ser assim pequeninos e estes são os típicos que nós encontramos às vezes. Estes não fazem moça? Normalmente não, são pequenos achados. São. Depois, e às vezes até muito mais do que um que tem, depois temos estes, se calhar talvez os mais comuns, e depois estes já com dimensões e até maiores. Eu cheguei a ter uma grávida que tinha quase com 19 centímetros, mais o bebê, portanto aquilo era uma coisa, mas depois regrediu tudo e ficou ótima, nem nunca precisou de cirurgia. Porque pode regredir? Porque pode. Nós sabemos que os miomas respondem às hormonas que nós temos normal, estrogénios, progesterona, que também existem na pílula, portanto às vezes é sempre uma questão. Mas provavelmente essa não será a causa, mas que eles respondem. Alguns, dependendo se têm ou não receptores para essas hormonas. Portanto, às vezes na gravidez, eles podem crescer imenso, porque como temos hormonas na gravidez, eles respondem, e depois passando a gravidez, eles regridem outra vez para tamanhos mais, não digo que desapareçam, mas para tamanhos que permite manter apenas uma vigilância. Não é o caso deles desaparecerem, já falou na cirurgia. Quais são os casos que obrigam a que haja uma cirurgia? Um deles, das hemorragias, claro, às tantas, e isso é uma das cirurgias que é feita nos submucosos hoje em dia, que é ótima, que é por via, que é a chamada receptoscopia, portanto, no fundo é uma canulazinha que espreita dentro do útero e que permite, sem sequelas nenhumas exteriores e numa cirurgia rápida feita em ambulatório, permitir tirar esse mioma, e isso muitas vezes ou é pela hemorragia ou é pela infertilidade, uma pessoa tem abortos recorrentes, por exemplo, ou se a localização do mioma está a obstruir as trompas, também é uma boa indicação para cirurgia, ou então se tem outra sintomatologia, outros sintomas, como por exemplo, uma vez li uma senhora que chegou ao consultório a dizer que estava sempre com vontade de ir à casa de banho fazer xixi com muita frequência, mas que não era infecção urinária, então era um mioma anterior, localizado à frente e portanto empurrava a bexiga, ou seja, a bexiga em vez de conseguir ter o seu tamanho normal, tinha sempre um tamanho mais reduzido porque estava sempre a ser comprimido por um mioma que era grande, não é? Pronto, portanto, se der estes sintomas, pode acontecer, se for da parte de trás, pode também criar obstipação, prisão de ventre, porque comprime o intestino e, portanto, também não consegue evacuar. Portanto, às vezes é muitas sintomatologias que também podem levar à cirurgia. Mas as cirurgias, fala-se muito também nas cirurgias não invasivas, que sejam menos agressivas, e existe essa possibilidade para os fibromiomas? Exatamente. Em todas as cirurgias, hoje em dia, na parte ginecológica, graças a Deus, muitas situações benignas e algumas das malignas, a laparoscopia já é uma opção muito frequente e isso é ótimo porque, de facto, é menos invasivo. No entanto, uma das cirurgias que se está a fazer no mundo inteiro hoje em dia, com alguns bons resultados, é a embolização. A embolização é a injeção arterial, temos aqui um exemplo de partículazinhas que vão, de alguma maneira, obstruir as artérias que irrigam aqueles miomas, tal como o mioma vai se alimentando também, como qualquer célula do nosso corpo. Se nós deixar de haver alimento para esse mioma, ele não tem como crescer e acaba por degenerar e desaparecer. De facto, há casos descritos fantásticos, de muito bons resultados. Há algumas contraindicações e, como tal, acho que tem que ser também uma decisão caso a caso. Muitas vezes perguntam, é recidiva? Pode haver. Pessoas que querem voltar a engravidar também é uma questão. Já há casos descritos de mulheres que voltaram a engravidar, mas no fundo
também tem que se ponderar e aí é caso a caso e falar com quem faz este tratamento, mas de facto tem tido bons resultados também. Muito obrigada, doutora Bárbara. Agora sim, continuamos para mudar a letra para a letra G. Já lhe aconteceu sentir um ardor, uma dor corrosiva no estômago, náuseas, vômitos ou sensação de enfartamento depois de comer? Se sim, é bem provável que tenha tido uma gastrite. É assim, Dr. Sérgio? É de facto. Portanto, esses são os sintomas mais frequentes de gastrite. E o que é uma gastrite? Uma gastrite é uma inflamação do estômago. Esta situação pode ser muito subtil e os sintomas não serem percebidos pelo indivíduo, ou podem ser tão intensos que pode mesmo tornar-se uma situação incapacitante e às vezes até com sintomas muito graves, como por exemplo uma hemorragia digestiva. O que acontece é que o estômago... Como é que se desenvolve então? Portanto, o estômago é um saco, no fundo, está aqui representado um estômago, em que vai haver a coleção daquilo que comemos. Portanto, comemos e vão ser... Vai tudo parar ao estômago. Vai tudo parar ao estômago. E é no estômago que se vai dar um processo muito importante, que é a digestão. O que é isso? Vamos transformar aquilo que comemos, os pedaços que comemos, em partículas mais pequeninas, para que o nosso intestino, que é o que vem a seguir do estômago, consiga absorver os nutrientes essenciais para a nossa vida. Então, há duas forças fundamentais no estômago que ele tem que resistir a elas. Portanto, uma delas é a força mecânica, que as suas paredes vão fazer ao conteúdo as paredes do estômago fazem uns movimentos. Vão fazer uns movimentos, graças à parede forte e musculosa que o estômago tem, e vai tentar esmagar aquilo que está dentro do estômago. Portanto, é uma das forças em que os alimentos que estão dentro do estômago são sujeitos, e as suas paredes do estômago também. A outra força é uma força química, graças ao conteúdo em ácido e enzimas que o estômago tem. Os sucos gástricos, é? Que as crianças até aprendem na escola. Vão corroer os alimentos... O suco gástrico está ali a funcionar de uma maneira... Vamos aqui parar um bocadinho. Portanto, vão corroer os alimentos, torná-los em pedacinhos mais pequeninos, para que, de facto, se tornem em dimensões tão pequeninas que o organismo consiga absorver. E é estas forças, a força mecânica e química, que dentro do estômago vão fazer com que possa existir a inflamação do estômago. Portanto, há uma barreira que protege o estômago desta agressão física e química, que em determinadas situações pode ficar lesada e permitir que este ácido, que em vez de atuar nos alimentos, atue no próprio estômago e desencadeie os sintomas. Então, quando estamos com gastrite... Quando estamos com gastrite, o que acontece é que essa barreira é, de alguma forma, como é que eu ia dizer, bloqueada, vá lá, e essa proteção não se faz, e o que acontece é que surgem pequenas lesões a nível da mucosa gástrica e estes sucos vão causar lesão e vão surgir os sintomas que falámos anteriormente. E há diferentes tipos de gastrite? Portanto, a gastrite pode ser uma gastrite aguda, em que os sintomas surgem abruptamente, ou então ser uma situação que se arrasta ao longo do tempo. Portanto, temos a gastrite crónica. Relativamente àquilo que comemos, alguns alimentos e alguns medicamentos poderão ser um fator agressor para o estômago. Temos, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroides, mas também temos outros agentes, como, por exemplo, o álcool, também é muito agressor para a parede do estômago, e agentes infecciosos, como vírus e bactérias, que podem causar as gastrites. Na infância é muito frequente os vírus causarem gastrite. No adulto, toda a gente já ouviu falar de uma bactéria, que é o Helicobacter pylori, que se associa a gastrite e a situações mais graves, como úlceras, e se a infecção perpetuar-se no tempo, pode realmente estar associado a, por exemplo, cancro do estômago. Então, quer dizer, para quem tem estômagos sensíveis, há medidas de prevenção, não é? Que eu sei que tem aqui algumas notas para partilhar com os nossos espectadores. Portanto, uma das coisas é comer várias vezes ao dia em pequenas quantidades, ou seja, não devemos subcarregar o estômago. Naturalmente, se estiver muito cheio e se estiver vazio, também está a trabalhar em seco. Isto para perceberem, no fundo, refeições ligeiras, pequenas e frequentes é bom para evitar a gastrite. Também evitar alimentos irritantes, já perceberam, álcool e alguns alimentos muito condimentados, muito picantes.
Pronto. Também as refeições rápidas, muito ricas em hidratos de carbono, portanto, muitos açúcares, muitas gorduras, os snacks, muitas conservas também não são naturalmente muito saudáveis para o estômago. E faltava falar do stress. O Porque stress uma é pessoa que fundamental. anda enervada lá fica com mais Muito sensível enervado, para a o gastrite. estômago funciona muito, produz muito suco ácido e naturalmente que não é saudável para o estômago. Mas aí os benefícios não são só para o estômago, são também como proteção cardiovascular, já falámos noutros programas, e também para a mente mais saudável também. Como diminuir o pediatra stress é também já fundamental. percebeu que as próprias crianças em situação de stress podem vir a desenvolver uma gastrite. Isso também acontece, Sim, ficarem também acontece, ali com o estômago aflito. Não é? Funciona como os adultos, têm os mesmos stresses que os adultos. Ora,